Ok, bom, então, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos o prazer de apresentar uma palestrante arretada, a Cristina Lisana, né, que é uma das organizadoras do nosso seminário Dinâmica Arretada, e é uma satisfação tê-la nessa oportunidade. A Cristina, acho que todos conhecem, né, mas apresentando, né, ela fez bacharelado e mestrado na Universidade de Los Andes, mestrado, enfim, também lá, e doutorado no INPA, pós-doutorado na PUC Rio, e atualmente é professora em Salvador, na Universidade Federal da Bahia. É especialista em sistemas dinâmicos, principalmente no tema que ela vai falar, né, hiperbolicidade parcial, transitividade robusta e propriedades desses mapas. Então, Cristina, pode começar aí, ó. Tem a palavra. Obrigada, Ricardo. Bom, primeiro que tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Agradecer pela presença de todos. E, bom, eu estava fazendo agora uma contagem rápida e eu fico muito feliz de saber que essa é a palestra número 20 do Dinâmica Arretada, né? Aí a gente já está entrando no terceiro ano e eu fico muito feliz que dar continuidade com o nosso seminário, que realmente tem integrado a comunidade do Nordeste e também a gente recebe convidados ilustres das outras regiões do país, né? Então, arretadas. Então, bom, eu vou falar um pouco sobre hiperbolicidade parcial e derivados danosos, né? Então, o primeiro que eu vou fixar, o contexto, a gente vai trabalhar com difiomorfismo de classe 1 em variedades compactas sem bordos. E nosso objetivo vai ser, dado, se você pega um difio, você pode fazer uma deformação isotópica daquele difiomorfismo, e você pode olhar a classe desse difiomorfismo e tentar, de alguma forma, descrever o que acontece com essa classe, né? Então, uma forma que a gente pode fazer é estudando a entropia topológica da classe. Então, uma vez que você tem essa classe, você se pergunta se existe algum representante da classe que tenha a dinâmica mais simples, de algum jeito, e que possa ser o minimizante da classe, né? Nesse sentido da entropia topológica, ou seja, que tenha a complexidade menor em relação à entropia topológica. E outro que a gente vai fazer, do ponto de vista já ergódico, é estudar a existência e unicidade, se for possível, de medidas de máxima entropia. Então, antes de falar do resultado, eu vou apresentar rapidamente as definições para a gente fixar ideias. O que a gente vai pegar, né, um difio, você considera um subconjunto invariante pela derivada, e você olha para a decomposição no espaço tangente sobre esse conjunto. Então, a gente vai assumir que pelo menos tem dois subfibrados invariantes. Então, a gente vai dizer que ele é dominado. Seu comportamento, a gente vai olhar da direita para a esquerda, por exemplo, o comportamento do EK domina o comportamento do EK-1 e assim por diante, né? Então, pelo menos precisa ter dois subespaços para ter o splitting dominado. Então, no caso, aqui a gente não está pedindo um comportamento uniforme, simplesmente que um domine o comportamento do anterior. Então, no caso que você tem que extremais, né? Você olha para a sua decomposição, os extremais são uniformemente hiperbólicos, ou seja, no caso, um contrai uniformemente pela derivada e o outro expande uniformemente pela derivada. E tem um central, no caso, que o comportamento aqui não precisa ser uniforme, mas, de novo, se tiver alguma expansão, tem que ser dominada pela expansão aqui do espaço instável, e se tiver contração, não pode ser mais forte do que a contração que você tem no espaço instável.
Então, no caso, isso seria o que a gente vai começar a chamar de parcialmente hiperbólico, tá? Então, algum dos extremos tem que ser não trivial. E no caso que o central for uniforme, seja expansor ou contrativo, é o que todo mundo já conhece, que são os anosos, né? Um hiperbólico. Então, rapidamente, como eu comentei, a gente vai olhar para a entropia topológica. Então, tem diversas formas da gente definir. Eu vou ir por essa definição aqui, não vou entrar em detalhes, porque a gente pode demorar muito. Mas, basicamente, o que você pode considerar essas bolas, né? Fixado um ponto, fixado um iterado. Você olha para os pontos que acompanham a órbita até ordem N, e que elas ficam próximas, né? Então, você considera os conjuntos N epsilon geradores. Com isso, você construi uma cobertura para o seu conjunto e você consegue definir uma noção que vai ser a entropia topológica da F, do seu dífio, sobre conjuntos, certo? E vai vir dado por esse número. Então, no caso, a entropia topológica vai ser simplesmente o supremo de esas entropias sobre todos os conjuntos, todos os subconjuntos compactos do seu espaço X, no caso. Então, essa é a definição que a gente vai assumir. E, nesse sentido, se você tem uma dinâmica entre do espaço métrico compacto, nele mesmo, que é contínua, e você considera todas as medidas invariantes de probabilidade, invariantes por essa dinâmica, você tem o conhecido resultado, né, o princípio da invariância, que relaciona essa entropia topológica com as entropias métricas, certo? Eu não defini a entropia métrica, mas também é uma noção, só que agora em relação às medidas invariantes pela dinâmica. Então, o que diz o princípio variacional é que a entropia topológica vai ser o supremo de todas essas entropias métricas. Então, olha só, se existir uma medida onde você atinge esse supremo, então essa medida é o que a gente vai começar a chamar uma medida de máxima entropia. E no caso que essa medida seja única, então a gente vai falar que o sistema é intrinsecamente ergódico. Então, uma vez fixado nosso contexto, para motivar um pouco o que a gente vai falar, então, em superfície, tem a classificação bem conhecida do Nilsen Sarstam, que ele diz que se você tem um difiomorfismo e existe um mapa homotópico a ele vai ter que ser de uma dessas três classes aqui, né? Então, existe um iterado, tal que você pega esse dífio, eleva a potência P, ou seja, você fez a composição PBS, então você ganha a identidade, ou é o seu danoso, ou ele deixa invariantes um conjunto finito de curvas fechadas simples. Então, nesses três casos, é bem simples descrever como é que vai se comportar a classe em relação à entropia, né? Então, no primeiro caso, são os mapas periódicos, e aí a gente já sabe que tem entropia zero. No caso pseudanoso, Fatih e Schupp, eles provaram que se você tem um dífio que é isotópico a um pseudanoso, então você vai ter essa relação aqui entre a entropia. Ou seja, a entropia do anoso seria quem teria a menor entropia naquela classe, né? E no último caso, você consegue reduzir para os casos anteriores. Então, isso seria um caso de dimensão 2 em superfície. Então, de novo, o que a gente gostaria, né? A gente pega um dífio, a gente poderia pegar qualquer dífio, só que a gente vai partir agora de um anoso, que é uma coisa que é mais conhecida, que a gente já sabe mais propriedade. E vamos olhar para a classe desse anoso, né? A gente faz uma deformação isotópica e vamos olhar essa classe. E o que a gente gostaria é caracterizar os minimizantes dessa classe em relação à entropia topológica.
né? E se a gente conseguir dar condições suficientes para ter esse minimizante. Então, a gente vai começar a chamar derivado danoso todo dífio de classe C1 que seja isotópico a um dífio danoso. Né? Então, o exemplo clássico, que todo mundo já conhece, o exemplo do Magné, vocês partem de um manoso, né? A gente pega um ponto aqui tipo célula, vamos supor que tem uma direção contrativa, que é a vermelha, e tem duas direções expansoras, só que a verde é mais fraca. Então, vocês podem fazer uma perturbação em uma vizinhança aqui desse ponto fixo, de jeito tal que você vai bifurcar esse ponto fixo, ele vai abrir um segmento aqui, né? Você faz uma bifurcação do tipo pitchfork, e esse ponto ele vai bifurcar e vai abrir um segmento. Então, quando você faz essa perturbação, você não altera as outras direções forte, mas aquela que era fraca e instável, agora ela vai virar uma direção que não tem um comportamento uniforme. Então, isso que vai ser a direção central. Então, esse novo mapa que a gente consegue, ele vai ser parcialmente hiperbólico, ele vai ser semiconjugado ao nosso, e, além disso, não é difícil provar que a entropia dessas duas dinâmicas, elas coincidem, certo? Olha que, se vocês observam, a semiconjugação, a única parte onde ela perde a injetividade vai ser exatamente quando a classe desse ponto fixo, que vão ser segmentos, né? Então, o que está fazendo é abrir em segmentos que tem a propriedade que, quando você itera, o comprimento dele fica uniformemente limitado. Então, essas classes não vão aportar entropia. Então, aí acho que tem vários alunos por aí, seria um exercício interessante para fazer. Usar a fórmula de Bowen para mostrar que, de fato, as entropias coincidem. E outra propriedade interessante vai ser que esse sistema, ele tem uma única medida de máxima entropia. E essa medida de máxima entropia exatamente vai ser o pullback da medida de LB que está aqui embaixo. Tá? Então, nessa direção, né, central unidimensional, temos trabalhos do Hertz, Tassib e Ures, que é para central compacta. Temos Bussi, Fischer, Zambarino, Vázquez e o trabalho de Ures, onde, em resumo, basicamente, o que a gente está ganhando é que se você tem um derivado danoso com central unidimensional, então as entropias coincidem, e, além disso, vai ser intrinsecamente ergódico, ou seja, tem uma única medida máxima entropia. Então, o que acontece quando a dimensão do central é maior ou igual que 2? Né? Será que a gente consegue ter resultados parecidos? Então, tem vários trabalhos, por exemplo, o do Newhouse-John, ele aborda aquele exemplo clássico do Xu, onde você tem um skew product entre 4, né? Que ele é parcialmente hiperbólico, robustamente transitivo, etc. Esse aí vai ser também isotópico manoso, e eles provam que, de fato, a entropia é preservada e tem uma única medida de máxima entropia. Aí tem outros trabalhos do Dias Fischer Pacífico, tem um trabalho em conjunto com Carrasco, Pujals e Vázquez, e tem outros trabalhos do Álvarez Sánchez Varão, que eles abordam problemas de existências de estados de equilíbrio. Então, eu não vou falar sobre todos os resultados, mas aqui eu vou anunciar o caso que a gente faz com o Pablo, o Henrique e o Carlos, dimensão central maior ou igual que 2. Se você parte de um derivado danoso parcialmente hiperbólico,
E você assume essas duas hipóteses. Ou seja, a primeira é que se você olha a foliação centro-estável e a instável no levantamento, né? E só tem a estrutura de produto global e reciprocamente aqui para estável e centro-instável. E o central é fortemente simples. Então, eu vou definir explicitamente essas duas hipóteses. Com essas propriedades, você ganha que a entropia é preservada. Se, além disso, você pede na central uma dominância, então você consegue estender o resultado para dífios suficientemente próximos de F. Certo? Então, o que a gente está pedindo nas hipóteses, basicamente é o seguinte, né? Aquela estrutura de produto global, que se você olha aqui no levantamento, a folha centro-estável com a instável, ela tem uma única intersecção, e do mesmo jeito para centro-instável e a estável. Isso seria a estrutura de produto global. E a segunda hipótese sobre o central é a seguinte, né? A gente pede que o central, lembra que a gente está tomando dimensão estritamente maior que 2, né? Então, a gente vai pedir que ele decompõe como soma de subfibrados unidimensionais, invariantes, e ele, quando você pega qualquer coleção de subespaços ali, eles vão ser integráveis. Né? É isso que eu estou dizendo. Então, olha que eu não estou pedindo que essa decomposição aqui do item A seja dominada. Eu só estou dizendo que ele decompõe como soma direta de subfibrados unidimensionais. E essa condição 2 está dizendo que cada um, por separado, é integrável, e se eu agrupo qualquer grupo de índices, ele vai integrar. E a condição de ser fortemente simples é que seja simples, e além disso, a gente tem uma estrutura de produto global dentro da central. Certo? Então, essas duas hipóteses são as que a gente pede para ganhar que a entropia seja preservada. Olha que essas condições são suficientes, mas não são necessárias, tá? Dá para ter exemplos, existem alguns exemplos que poderia ser que não vale essa condição aqui e ainda você preservar a entropia. Depende de como seja sua perturbação. No caso aqui, a gente não consegue, não faz nada em relação à existência de medidas, porque realmente uma das coisas que você precisa quando quer garantir a existência e unicidade de medidas máxima entropia passa por ver como se comportam as classes, né? Lembra que a gente tem uma semiconjugação entre os dois sistemas, e vai ter classes não triviais, ou seja, estou pensando em pontos de embaixo, você olha as primárias em cima e são conjuntos que têm mais de um ponto. Então, são coisas não triviais. Em nosso contexto... Oi? Tem pergunta? Sim, Cristina. Oi. Na definição de simple, você assume Sim. alguma continuidade desses fibrados? Você falou que não são dominados necessariamente, certo? Isso. Assume alguma continuidade também? Invariância, certamente, eu acho. A gente pede invariância, exatamente. E continuidade não precisa. Ok. Porque aparentemente não está claro para mim se sai continuidade, né? Se você não tem nenhuma dominância... Isso, mas não precisa continuidade. Ok. Aí, com essa propriedade, o que a gente consiga fazer... Eu vejo muitas mãos aqui, desculpa, você fala, esta eu não sei qual. Não sei se outros também têm esse problema. Talvez é minha internet. Eu vejo muitas mãos. Ah, sim, tem. Nossa, por que tem tantas mãos? Agora que eu vi aqui no tablet. Desculpa. Aqui no item A, que a gente está fazendo a decomposição como soma direta de subfibrados unidimensionais, né? Está decompondo a central. Isso é para o derivado de nosso, né? Que a gente está pedindo essa condição.
de fato, a gente não se importa muito como é a deformação, né? O que acontece entre o anoso e o derivado. A gente o que está pedindo é essa condição para o derivado. Então, o que a gente consegue provar com isso é que as clases são pontos, ou vão ser segmentos que estão contidos em pedaços de folhas centrais unidimensionais, certo? Ou vão começar a ser umas caixinhas que são formadas exatamente por lados, né? Com essas foliações geradas por esses espaços unidimensionais. Tá? Aí, no final, se a gente... eu quero passar no outro resultado. Aí, se a gente conseguir ter mais tempo, aí eu mostro um pouquinho sobre a prova. Mas o que a gente... basicamente, o que a gente está ganhando aqui é que você tem uma geometria controlada nas classes. E com essa geometria controlada, o que você prova é que a entropia vai ser zero naquelas classes. Então, a entropia é preservada. Mas você não consegue falar o que acontece com conjuntos de pontos embaixo, né? Eu estou pensando no nosso agora, que tem classes não triviais. Porque esse conjunto embaixo, a priori, ele poderia ter medida de LB positiva, por exemplo. E nesse caso, você perde a unicidade da medida de máxima entropia. Então, o que a gente faz é construir um exemplo, classe aberta de exemplo, na verdade, que vai ser um derivado de anoso parcialmente hiperbólico, e conseguir uma vizinhança dele, onde todo mapa nessa vizinhança tem aquela propriedade da estrutura de produto global entre a centro estável e a instável e vice-versa. A entropia vai ser tão grande como você quiser, certo? E todos são transitivos. O que a gente pede transitividade para que não seja o crescimento da entropia não seja artificial, basicamente, né? Então, você tendo a transitividade, você tem uma única peça e você realmente tem, de alguma forma, essa entropia em toda a sua variedade. Então, o que eu falei que no resumo, né? Eu vou apresentar um pouco agora o caso do derivado de anoso, que foi introduzido pela Maria Carvalho, né, no ano 93, que é exatamente o caso em que você está com um anoso em dimensão 3, um toro. Você parte com um autovalor maior do que 1, e dois autovalores complexos conjugados de norma menor do que 1. Então, tem um espaço instável unidimensional, um espaço estável bidimensional com autovalores complexos. Então, o que a gente vai fazer é uma bifurcação de Hopf, né? Então, esse ponto é tipo cela, a gente vai fazer uma bifurcação na direção estável. E quando você faz essa bifurcação, o que está fazendo é esse ponto, que antes ele era atractor, né, nessa direção estável, ele agora vai virar repulsor e bifurca que aparece um ciclo limite que vai ser atractor. Então, você muda a estabilidade do ponto, que antes era tipo cela, agora esse ponto vira repulsor, e aparece aqui esse ciclo limite, né? Vai ser um círculo invariante, que é atractor no seu espaço que era o estável. Você faz toda a bifurcação, todo o processo, e você preserva as foliações. Né? Então, o espaço que antes era estável, agora vai virar um centro
estável e você preserva a sua direção expansora. Então, esse exemplo, o que a gente vai tentar ver, né? De novo, isso é todo o processo, uma deformação contínua. Então, esse mapa que foi gerado, esse derivado danoso, é isotópico ao anoso. Então, a gente ganha tudo, né? Ganha semiconjugação, etc. Só que a gente quer ver se realmente você não gerou coisas que poderiam aportar entropia. Então, é isso que eu vou fazer agora, né? Esse trabalho em conjunto com o Leonardo Parra e o Carlos Vázquez, do Chile. Aí, de fato, é a tese do doutorado do Leonardo. E, de novo, aqui, né? Fixando aqui a anotação, a gente vai partir desse anoso, vai fazer a deformação, né? Que passa pela bifurcação de Hopf. E se o parâmetro aqui, a gente vai fixar o parâmetro entre menos 1 e 1. Para parâmetros negativos, a gente vai assumir que a dinâmica é S1 perto do anoso. Para qualquer parâmetro, a foliação é estável, é preservada, certo? Então, você continua tendo foliação, uma vez que você está olhando agora no derivado danoso, né? O centro estável. E o ponto fixo, ele continua sendo fixo também, para todo parâmetro. Só que para o parâmetro t igual a 0, quando você faz a bifurcação, né? Quando acontece a bifurcação de Hopf, aparece uma mudança na estabilidade do ponto, e o ponto fixo, que antes era tipo célula, agora ele vai virar um repulsor para todo parâmetro maior que 0. Então, a gente vai assumir certas condições. Isso aqui é o C1, eu não sei se está vendo a mãozinha, então o C1, basicamente o que a gente está dizendo é que quando você faz a sua deformação, você está preservando os seus espaços, né? O estável e instável, e você tem um controle nas deformações, de jeito que você, no centro estável, você continua vendo, de algum jeito, uma contração de volume, certo? Lembra que agora no centro estável, o ponto fixo, ele está sendo repulsor. Então, aí você está tendo uma expansão. Mas quando você olha no seu espaço centro estável, você teria uma contração de volume. Basicamente, isso que a gente está dizendo. E a condição C2 é aquela condição que já vocês devem ter visto, que no trabalho com a Tibiana, aquele de existências de medidas CRB, que ele aborda esse exemplo também, né, que é para mostly contract, essa condição que está aqui. Então, basicamente, o que a gente está dizendo, tá? Você fez a bifurcação, você controla o que acontece na central, aí, de fato, vai ter um centro estável, ou seja, você está contraindo o volume. Não tem contração uniforme, mas está contraindo o volume. E aqui, na terceira, está confirmando isso, né? Que na central você sempre vai contrair o volume. Então, tem algum fator já bem conhecido, né? Quando você faz essas deformações contínuas para derivados danosos, você consegue construir as semiconjugações entre a dinâmica original e a sua dinâmica ou derivado danoso. E essa semiconjugação está perto da identidade. Em nosso caso, a gente continua tendo algo que é parcialmente hiperbólico, é dinamicamente coerente, ou seja, o central é integrável. Só que, no nosso caso, a central é indecomponível, né? É de dimensão 2, mas você não pode decompor como soma direta de subfibrados invariante. Ainda vai ter uma estrutura de produto global e todas as classes
né? Aqui, quando olha para as classes, elas estão contidas em uma única folha central. Então, o que a gente consegue provar com o Leonardo e o Carlos é que nesse derivado danoso, que você consegue, né? Ele vai ter uma única medida de máxima entropia. Essa medida é ergódica e hiperbólica, e além disso, a gente preserva a entropia topológica, ou seja, o derivado danoso tem a mesma entropia que o anoso original. Tem alguma pergunta até agora, gente? Parece que não, tudo tranquilo. Pronto, então eu vou falar um pouco a ideia da prova. Não sei se eu fui muito rápido, mas... Não, peraí, desculpa, deixa eu fazer uma pergunta. Sobre a hipótese sua. Você falou que o volume é contração, é isso? Mas isso. no ponto, naquele ponto fixo que virou repulsor, não é contração, não? Na central, né? Isso, na central também. Na central, naquele ponto bidimensional, virou expansão, né? No ponto fixo. Peraí, deixa eu pensar. Desculpe, professora Cristina. Está, acontece que, en efecto, a contração de volume não é em toda a folha centroestável, mas em uma certa região. O sea, você tem a região que ela fala aí, que é BT, então fora dessa região exato. Então, o ciclo límite está contido na região BT. Então, aí não tem você em contração de volume. Então, fora dessa região da bifurcação, vocês estão falando que é contração volume, isso? Fora da região. Isso. Certo. Isso. Obrigada, Leonardo. Okay. É bom ter os coautores aí, né? Então, aqui, tá certo ali, obrigado pela observação. Aí, no ponto, ele vira repulsor, mas você consegue ter consegue uma aberta, né? Uma vizinhança do ponto, onde você olha no complementar, na central, e aí você tem contração de volume. Então, pronto. Então, de novo, o que a gente vai querer provar é que, de fato, esse derivado nosso tem uma única medida de máxima entropia, né? E a gente ganha, né, que a medida vai ser ergódica, hiperbólica e preserva a entropia. Então, uma estratégia bem conhecida, né, para tentar provar existência e unicidade de medidas de máxima entropia é a seguinte, né? Você pensa que tem duas dinâmicas que são semiconjugadas. Vamos pensar que você tem F, uma dinâmica, e G, a dinâmica em cima, e elas são semiconjugadas. Aí você assume, por exemplo, que a F tem uma medida de máxima entropia e considera ou assume que existe uma medida invariante pela G, tal que o pullback dessa medida é exatamente essa medida que você pegou para F, né, que é a medida máxima entropia. Então, se você prova que a entropia topológica da G em todas as classes é zero, aí você ganha que a sua medida nu ela é uma medida de máxima entropia para G. E se além disso, você olha para o conjunto dos pontos que tem classes triviais, e esse conjunto tem medida LB, com essa medida aqui, igual a 1, ou seja, a medida total, então você ganha que essa medida nu é a única
medida de máxima entropia para Y, que vai, pelo curva, vai nessa medida nu. Então, essa é a estratégia que a gente vai usar para tentar provar, né, que, de fato, a gente tem uma única medida de máxima entropia para o derivado de ambos. Só um comentário. Sim. Você está assumindo que é a única medida para F, certo? É a única medida MME. Aqui, por enquanto, não. É porque se não tivesse unicidade para F, então não sei depois como você conclui que não é única. A única que projeta sobre mim. A única que projeta em mim. Perfeito. Isso. Perfeito. Isso. Aí, se você tem que Mi é única, então pronto. Ganhou que a Ni é única para Y. Ótimo. Uhum. Certo, obrigada, Lourenço. Então, essa é a estratégia, né? Então, olha que a gente precisa conhecer como se comportam as classes, né? De alguma forma. E, pelo menos, ganhar que as classes triviais, elas são gordas, né? Do ponto de vista da medida, elas é tudo. Então, o primeiro que a gente observa aqui, né, para a ideia da prova, aqui no desenho, aqui na parte de embaixo, eu estou pegando aqui a folha central do ponto fixo P, que é aquele repulsor. Lembra que aqui tem aquele círculo invariante que apareceu da bifurcação de Hopf. Então, a classe, né, a classe desse ponto fixo vai ser exatamente o disco que está aqui conformado, né, por tudo que está no interior desse círculo e esse bordo. Essa vai ser a classe do ponto fixo P. E para qualquer ponto que você pegue na folha, essa folha instável de P, os discos, esses discos que são das intersecções com as folhas centrais, são exatamente as classes desses pontos. Né? Então, qualquer ponto que você pegue na folha instável do ponto P, vão ser discos que estão contidos em folhas centrais. E esses discos chegam exatamente até onde você vai pegar a folha instável que partem dos pontos que estão aqui no seu círculo invariante que apareceu da bifurcação de Hopf. Então, ali a gente consegue falar como são essas classes, né? E a gente gostaria de ver o que acontece no complementar desse conjunto aqui, né? Que seria a variedade instável do P. Então, uma observação aqui, não sei se for a observação, mas na verdade o que a gente consegue ver é que a variedade instável do derivado, a derivada instável do ponto P, pelo derivado danoso, na verdade ele vai ser denso no touro. E o complementar desse conjunto que está aqui no parêntese é não vazio. Né? Aqui, essa união, o que eu estou fazendo é pegar pontos no círculo, né? Aquele que bifurcou, todas as folhas instáveis, e juntando com o que está na variedade instável do P. E quando olho o complementar, isso vai ser no vazio. Né? Então, esse conjunto é denso, mas tem outras coisas no complementar. Então, o que o Bonatti e Viana, eles provam é que, de fato, para qualquer aberto que você pegue aqui no complemento, que você pegue no complementar da sua variedade instável, se você olha para discos centroestáveis nesse aberto que contém que estejam no complementar dessa região
verde aqui, a região verde, você ganha que vai ter pontinhos cuja órbita para o passado fica fora dessa região azul. Então, o que a gente está dizendo é que você vai ter muitos pontos, que não importa que estejam aqui nessa região verde, mas em algum momento, ele, para o passado, ele vai sair, e uma vez que sai, ele fica fora. E olha que quando você fica fora, você é o que tem a hiperbolicidade uniforme, certo? Porque essa aqui é a região de perturbação, o suporte da sua perturbação. Então, nesses pontos que você consegue, eles todos vão ter classe trivial. A classe vai ser exatamente um ponto. Então, você ainda vai ganhar uma coisa mais forte. Para esses pontos, você olha a folha instável desses pontos, e qualquer ponto que estiver ali também vai ter classe trivial. Então, o que a gente está conseguindo? Um conjunto grande de pontos que tem classe trivial. Deixa eu ver o que é. Tá. Então, olha só. O que a gente conseguiu provar é que, de fato, você vai controlar a entropia nessas classes dos pontos que estão. Lembra que eram discos, né? Isso você consegue provar. E, botando aqui nesse item anterior, o que a gente... uma coisa que a gente ainda não conseguiu fazer, mas gostaria de dar a descrição da classe de todo ponto, realmente, né? Ainda estão faltando pontos que a gente não conseguiu dar a descrição, mas o que a gente consegue é que as classes desses pontos que não conseguimos falar exatamente como pelo menos a gente garante que quando você olha os cortes com as centrais, dentro, restrito a essa folha central, isso não vai ter interior. Então, teria que ser curvas, né? Poderiam ser curvas. Mas vão ser curvas controladas, que realmente, elas, do ponto de vista da medida, a entropia vai ser desprezível. Tá? Então, o que a gente consegue é que existe um conjunto de medida leve total, onde as classes de todo ponto nesse conjunto são triviais. Ou seja, a gente está ganhando aquela condição de conseguir um conjunto de pontos embaixo, onde a semiconjugação ali se comporta de forma injetiva, e a medida desse conjunto é tudo, né? A medida total. Então, com isso, a gente está conseguindo provar, conseguindo garantir que, de fato, você tem uma única medida máxima entropia para o seu derivado de nosso. Além disso, tem um resultado que é geral, né? Que você tem, se você tem um dífio parcialmente hiperbólico, e você tem um certo controle do comportamento na central, aqui, no caso, a gente teria uma região onde, na central, ela expande, mas não vai expandir muito, né? E outra, no complemento, ela contrai, mas vai ser um controlado também, né? Então, o que a gente vai ter com isso, que toda medida ergódica F invariante, ela que está dando medida a esse conjunto muito menor que 1, ela, de fato, vai ser hiperbólica, né? E, além disso, você ganha que os exponentes centrais, eles vão ser negativos em quase todo ponto para sua dinâmica. Então, esse é um resultado que é geral, e a gente consegue aplicar no nosso contexto. Então, com isso, a gente ganharia que, de fato, a medida é hiperbólica.
Então, e além disso, que os exponentes centrais na central é QTP negativo, né? Então, essa é a ideia geral, né? Tem muito detalhe por trás que eu não estou falando. Aí, inclusive, tem aquele fato, né, das classes, que a gente está querendo ver se conseguir dar uma descrição total. Mas para o que a gente precisa, realmente, essas classes, elas não vão aportar entropia. Então, essa é a ideia, a grosso modo, da prova. Não sei se tem perguntas. Então, com isso, a gente estaria aprovando o que queria, né? O nosso derivado danoso, que surgiu após a bifurcação de Hopf, ela vai ter uma única medida máxima entropia. E, além disso, a gente consegue mostrar, né, que as entropias vão coincidir com o anoso. Tem alguma pergunta? Ai, perdão. Não, Cristiano, não tenho pergunta, mas me ocorreu algo. Essa construção vocês podem fazer em dimensões arbitrárias? Da bifurcação de Hopf, você diz? Isso, e ter a mesma conclusão do teorema. É uma boa pergunta. Realmente, assim, deixa eu pensar. Ou seja, porque poderia ser aumentar a dimensão do estável, talvez. Isso, mas o ponto cella vira uma fonte e feito de uma maneira adequada. Isso, porque aí no caso, por exemplo, quando você faz a bifurcação de Hopf, você precisa que venha a par, né? Os autovalores complexos. Então, esse aí tem que ser dimensão 2. Aí talvez aumentar na direção instável poderia ser. Mas realmente não pensei se vai afetar muito. Acho que não afetaria muito no caso. E esse exemplo, o exemplo da Maria Carvalho, ele é justamente transitivo, né? É um exemplo dos clássicos de transitividade. Sim. Bom, se não tiver mais pergunta, é isso que eu queria falar hoje para vocês. Ok, bom, muito obrigado, Cristina. Vamos agradecê-la.